Essa é a principal rua da cidade de Laodiceia, a rua residencial, conhecida como o Cardo. Então aqui você tem as principais residências da cidade, das pessoas mais abastadas. Esse aqui era o bairro nobre. Curiosamente, essa casa, veja que entrada bonita, a sofisticação dessa porta de entrada. E no piso, a primeira pedra na entrada da casa, você encontra o Ki-Ro. Nós já explicamos anteriormente o significado desse Ki-Ro. É um acróstico. Acróstico é quando você pega uma palavra e cada letra é a inicial de uma outra palavra. Então você tem aqui o nome de Jesus Cristo e o significado da pessoa de Jesus Cristo para os cristãos. Jesus Christos Theos Huios Soter. Todas as letras gregas representadas aqui nesse símbolo que parece uma roda de um carro, que traduzindo em português significa Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Então, essa casa aqui na cidade de Laodiceia certamente pertencia a uma família cristã. E isso é emblemático, é importantíssimo para nós. Eu quero te convidar a entrar nessa casa para você ver alguns detalhes extremamente importantes para nós que somos cristãos. Você tem muitos quartos nessa casa, veja o tamanho dela. Eu até me atrevo a dizer que isso aqui não é uma casa, é uma mansão. A quantidade de cômodos que compõem essa casa. E na entrada principal, então, você já tem acesso a esse grande salão com uma série de colunas. Essas colunas não eram baratas na época, material extremamente caro. Algumas dessas pedras nem existiam no local, quer dizer que foram importadas para cá. Então veja que o proprietário dessa casa era alguém realmente muito rico. O detalhe do piso, tá? O piso todo ladrilhado em mármore, um mármore branco, com os detalhes pretos, com o sistema de escoamento, todo o sistema de drenagem dentro da casa, já que essa aqui era uma área aberta no interior da residência. Veja o detalhe dessa drenagem, desse duto aqui de sucção da água pluvial. A quantidade de colunas dentro da casa, a quantidade de cômodos. Você tem cômodos pequenos para cozinha, para refeição, tem salas, tem quartos, outra sala muito grande. Aquela ali faz parte provavelmente de uma expansão dessa residência e daqui a pouco você vai entender o motivo dessa expansão para o lado de cá. Porque originalmente eu quero te convidar a entrar nesse cômodo que tem uma porta mais larga para você ter acesso a essa antessala e aqui nessa direção você vai encontrar o local onde eram realizados os cultos no século I pelos crentes, os nossos irmãos da igreja de Laodiceia. Veja que beleza! A parede toda revestida com mármore, com detalhes em coluna, o piso ladrilhado com granito, com detalhes pretos. E ao fundo você encontra uma área semicircular semelhante ao que se chama de beema, que era utilizado nas grandes catedrais. Então nós estamos aqui em uma mansão de alguém realmente importante. Essa mansão dentro de Laodiceia, uma cidade extremamente rica, a mansão localizada na rua principal, que era o Cardo Romano, e tem mais detalhes ainda dessa casa que eu quero te convidar para conhecer, para caminhar um pouquinho conosco aqui, porque os fundos dessa casa é uma coisa maravilhosa. Eu só quero adiantar para você que eu não sou o corretor e essa casa não está à venda, tá bom? Provavelmente nós temos aí áreas de cozinha, com fogão, com
Do lado de lá, como eu te falei há pouco, a expansão da casa. Parece que a quantidade de cristãos aqui aumentou. Inicialmente, os cultos eram realizados naquela área e depois a área ficou pequena. Então, tiveram que ampliar a área para cá, para realizar os cultos aqui, nesse local. Veja o detalhe do piso. Nós estamos falando de uma estrutura do século I que era extremamente cara para ser construída e também para ser mantida. Veja a repetição aqui dessa área, chamada Beema, que é típico de basílicas, especialmente basílicas do século IV, do período bizantino. E agora eu quero te mostrar a maravilha da vista que a família tinha dessa casa aqui na parte de trás. Que coisa linda que você vai ver aqui agora. A parte de trás da casa, que tem um encontro com o Cardo Romano, a rua principal que dá acesso ao Teatro Cidade de Laodiceia. A entrada do teatro ali, você ainda pode ver a escadaria com toda a arquibancada aqui nesse local. É uma coisa realmente suntuosa. É uma coisa fabulosa. O que nós estamos vendo aqui são escombros, são ruínas, são restos arqueológicos daquilo que um dia foi a cidade mais rica e mais opulenta de toda a Ásia Menor. Os habitantes dessa cidade eram tão orgulhosos, eram tão cheios de si, ao mesmo tempo que eram tão ricos, que essa cidade foi destruída 9 vezes por terremoto. Em uma dessas vezes, o imperador romano enviou dinheiro para reconstruir a cidade e os moradores recusaram, porque eles achavam que isso era uma humilhação, receber a ajuda do governo para reconstruir a cidade. Então eles usaram dinheiro próprio para reconstruir a cidade e a fizeram ainda mais bonita e suntuosa do que era anteriormente. Então perceba o que era a cidade de Laodiceia e como os habitantes dessa cidade pensavam. Agora que eu dei todas as peças para você, vamos juntar todas as peças desse grande quebra-cabeça para entender o que Jesus Cristo falou. Do lado de cá, nós temos o teatro, centro da cultura greco-romana. Aqui nós temos a representação do poder aquisitivo da população dessa cidade, dos cristãos que habitavam aqui em um bairro nobre, com uma casa suntuosa. Tudo isso nós já dissemos e você já entendeu. Ali ao fundo, você vai ver uma montanha branca. Aquela montanha branca é onde está a cidade bíblica de Hierápolis. Ali, aquela cidade possui fontes termais ainda nos dias de hoje. Então, nos dias bíblicos, água quente saía daquele lugar, era uma espécie de spa. Ali em Hierápolis estava inclusive piscinas onde a famosa rainha Cleópatra tomava banho. Perceba o ambiente ao qual nós estamos nos referindo. Então, as águas quentes saíam de lá através de uma tubulação, passavam por aqui, por Laodiceia, em direção a Colossos. A cidade de Colossos fica exatamente nessa direção. Então, eu quero te convidar para ver mais um detalhe aqui nos fundos dessa casa, no final da rua do Carpo Romano, do teatro da cidade. Você vê aqui ainda tubulação da época.
do século I, por onde escoava a água. Então vamos montar todo esse quebra-cabeça agora. Jesus Cristo olha para os irmãos dessa cidade e diz assim: vocês olham para si mesmos e dizem assim. É assim como os irmãos se viam. Nós somos ricos e abastados e não precisamos de coisa alguma. Quando a gente olha para esse estilo de vida, nós podemos entender que realmente eles pensavam isso de si mesmos. Somos ricos e abastados e não precisamos de coisa alguma. Mas aos olhos de Deus, o que Jesus Cristo diz é: e tu não sabes que tu és um miserável, pobre, cego e nu. Porque a confiança dessas pessoas estava nas riquezas dessa vida, estava nas posses que essa existência oferece. Isso me enche o coração de tristeza, porque hoje nós estamos aqui em pleno século XXI, andando nesse lugar, vendo todas essas coisas, e o que nós encontramos aqui são escombros. E nós perguntamos: onde estão essas pessoas? Cadê os crentes desse lugar? Cadê o povo de Deus fiel que dizia que morava aqui? Nós não temos mais um povo de Deus nesse lugar e também não temos mais a riqueza que eles desfrutavam naquele momento. Tudo na vida passa, porque muitas pessoas alicerçam a sua fé e a sua confiança nas coisas dessa vida. E quem faz isso, aos olhos de Deus, é um miserável, pobre, cego e nu. Uma segunda coisa é a ilustração que Jesus Cristo utiliza de algo que acontecia nas costas dessas pessoas. Quem deras fosse quente, Hierápolis, ou frio, Colossos, mas como és morno, Laodiceia, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Veja que tipo de sensação esses crentes causavam em Jesus Cristo: ânsia de vômito, asco. Que Deus nos livre de Jesus Cristo olhar para cada um de nós e pensar a mesma coisa e sentir a mesma coisa. Que o Senhor nos livre desse momento. É melhor morar embaixo de um sobrado, com dificuldade para pagar as contas, mas ser bem-quisto por Cristo, ser amado por Cristo, assim como outras igrejas foram, a exemplo de Esmirna, do que viver como os crentes aqui viviam. E agora eu pergunto: o que é que você está fazendo da sua vida? De que maneira você usa os recursos que Deus tem confiado a você? Você usa para a sua própria glória ou você usa para a glória de Cristo? A tua confiança está nos teus bens materiais, nas tuas posses, ou a sua fé está depositada em Cristo? Aqui nessa cidade era produzido o melhor colírio do mundo antigo. E ainda assim Jesus olha para esses irmãos e diz assim: vocês estão cegos. Aqui nessa cidade era produzido o melhor tecido do mundo antigo. E ainda assim Jesus olha para esses irmãos e diz assim: vocês estão nus. Aqui existia o melhor centro bancário da Ásia Menor. E Jesus olha para essas pessoas e diz: vocês são pobres. Aqui existia o melhor comércio de toda a Frígia. E Jesus olha para esses irmãos e diz assim: vocês são miseráveis. Essa era a igreja que tinha tudo, ao mesmo tempo que não tinha nada. Essa era a única igreja de todas as 7 citadas no Apocalipse que Jesus Cristo não vê nada de bom, que o Senhor Jesus não faz nenhum elogio. Pensa sobre isso, irmão. Pensa sobre isso. Separa um tempo após esse vídeo e vai orar. Entra na presença do Senhor. Tenta imaginar, tenta identificar o que é que você está fazendo da sua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.